que é algo, o direito à cidade é algo que diz respeito à nossa vida. Tudo na nossa vida está relacionado à cidade. Nós vivemos em centros urbanos. A população urbana é cada vez mais abrangente, cada vez maior na cidade, hoje em dia, né? Muito maior a população urbana do que a população rural. E esse número, essa distância entre quem vive no campo e quem vive na cidade é cada vez maior, de maneira que tudo que envolve cidade diz respeito às nossas vidas individuais. Para falar de direito à cidade, para falar de desastre urbano, não podemos deixar de falar em algo que é muito caro ao desenvolvimento do direito à cidade, que é o direito à moradia. Então, eu começo a minha fala trazendo um panorama geral da moradia no Brasil, né, do direito à moradia, o enquadramento jurídico desse direito, como a cidade como ela é desenvolvida em meio ao direito à moradia, porque não é possível falar em direito à moradia sem falar em direito à cidade. Então, como o direito à cidade é uma plataforma de discussão mais do que necessária e que perpassa uma série de direitos sociais, na verdade, todos os direitos sociais, inclusive o direito à moradia, que é, talvez, a expressão mais evidente, mais visível, mais palpável do direito à cidade. Passando neste momento em que eu trarei que eu falarei especificamente sobre o direito à cidade, vou trazer também alguns dados sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é talvez o grande desafio para as cidades no mundo e, sobretudo, nos países que subscreveram a Agenda 2030, dos países que compõem a Organização das Nações Unidas. E antes de falar, ou na verdade, em meio a este momento, essa fala derradeira sobre os desafios que temos quanto ao cumprimento da Agenda 2030, eu vou falar também sobre um pouco sobre a relação da moradia e da cidade na atual pandemia. Então, como está a cidade hoje? Quais são os problemas mais evidentes que nós temos, que nós enfrentamos, que nós reconhecemos num cenário de crise tão caótico como é um cenário de pandemia, como nós estamos a enfrentar. Dito isso, o cenário da moradia no Brasil é terrível. Então, quando eu preparo uma fala, não reparem que toda vez eu vou passar o tempo mexendo com as minhas mãozinhas, porque eu estou cheia de papeizinhos, porque é assim que eu me organizo, que eu organizo meu raciocínio. Quando se fala em moradia, quando eu vou estudar sobre moradia, ou recapitular, organizar as minhas ideias, como eu fiz para me organizar para este evento, eu começo sempre muito triste, pessimista, derrotada, e o cenário é caótico, é horrível, sim, é. Mas isso vai mudando de uma forma que vocês vão entender melhor ao final da minha fala, que se deve ao fato, essa mudança de aproximação, de percepção do cenário real, ela muda porque o direito à moradia é um direito social e, portanto, é um direito reivindicado, é um direito que é fruto de lutas populares, é um direito que existe porque houve muita luta, é um direito que vem de baixo para cima e que não é imposto na nossa dogmática liberal jurídica. Não é a positivação fechada em gabinete ou imposta de cima para baixo que caracteriza um direito à moradia. Da mesma forma, pode-se afirmar quanto ao direito à cidade. Mas nós vivemos hoje, no Brasil, um déficit habitacional de 8 milhões de famílias. Significa 24 milhões de pessoas, ou 12% da população. Ou seja,
12% da população brasileira em 2020 não tem casa adequada, não tem habitação digna e adequada para viver. 35 milhões de pessoas, ou 16% da população, não tem abastecimento regular de água, o que afeta diretamente o direito à moradia, evidentemente. 100 milhões de pessoas, ou seja, 47% da população, não tem coleta de esgoto. E esses dados vêm de uma pesquisa produzida pela Fundação Getúlio Vargas em conjunto com o Instituto Trata Brasil e a Abra Inc. Então, é bem recente. Acho que é possível encontrar facilmente na internet, talvez no Observatório das Metrópoles. Acredito que seja fácil de encontrar esses dados. O que é o déficit habitacional? O déficit habitacional é um indicador que contribui para a formulação e avaliação da política habitacional, orientando os governos das cidades na especificação das necessidades das moradias. Ele é um índice que serve para orientar os agentes públicos responsáveis pela política habitacional na construção de programas capazes de suprir a demanda de moradia. E o que caracteriza a moradia adequada? O que faz com que o que é preciso para que esteja observado o direito à moradia adequada? São 6 características. Habitabilidade, espaço adequado, proteção do frio e calor, da umidade, chuva, alagamentos e outras ameaças. Localização, a moradia deve ser localizada onde seja possível o acesso a emprego, a educação e a equipamentos urbanos básicos, como saneamento básico e outros serviços sociais. Segurança legal da posse, proteção contra remoções forçadas e quaisquer ameaças ao exercício da posse. Isso é muito importante para nós do direito. Acesso econômico. As proximidades da moradia exercida, nessas proximidades deve haver oferta de emprego e fontes de renda e abastecimento básicas. Não discriminação. A moradia deve ser acessível a minorias políticas, como mulheres, idosos, crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, vítimas de desastres naturais ou perseguições políticas, de maneira que o direito à discriminação é inerente ao o direito à não discriminação é inerente ao direito à moradia. E aí eu acrescento, acesso racial também. Não é necessário que a moradia seja acessível a pessoas negras. E é muito complexo falar sobre isso. Temos visto ultimamente um acirramento do debate antirracista e é possível afirmar que a população negra no Brasil é a população mais periferizada, embora seja a maioria, seja a maioria na população brasileira, o povo negro é quem mais tem quem é mais afastado dos centros urbanos, quem tem mais dificuldade de acesso aos equipamentos urbanos básicos. É muito importante ter isso em conta quando se fala de direito à cidade e de direito à moradia. E o último aspecto que deve ser observado na caracterização do direito à moradia é a adequação cultural, ou seja, a construção de moradia e qualquer intervenção que nela se realize deve expressar a identidade e a diversidade cultural de quem a habite. O que significa que a habitação expressa uma dimensão cultural que deve ser respeitada. O direito à moradia ele está previsto no artigo 6º da Constituição Federal, é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com atenção especial para o comentário geral número 4, e mais especificamente, mas deve ser considerado o comentário geral número 7 do comitê do BIDESC.
E também o direito à moradia vem previsto no Estatuto da Cidade, né, Lei 10.257 de 2001, que é a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, da política urbana, que deve ser observada no Brasil. Temos também como expressão do direito à moradia e do direito à cidade e regulamentação jurídica desses direitos, a Lei Federal da Mobilidade Urbana, a Lei de Parcelamento do Solo, o Estatuto da Metrópole, e são leis que devem ser observadas para além do Código Civil. Então, o Código Civil, embora seja amplo e preveja uma série de características para a posse, e o Código de Processo Civil atual, que é muito mais avançado em termos de conflitos fundiários do que o anterior, embora ainda haja muito a avançar, essas leis sozinhas não são, o Código Civil e o Código de Processo Civil, sozinhas não garantem, não dão conta de resolver ou tratar do problema da moradia e da cidade no Brasil. Então, devem ser observados outros aparatos jurídicos e legais para a observação desses direitos. E só fazer cumprir o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole e a Lei da Mobilidade Urbana já seria um avanço muito grande. Então, fazer o cumprimento dessas leis é uma tarefa de busca da consolidação do direito à cidade. Então, o comentário geral número 7 é importante. O comentário geral número 7 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ligado ao PIDES, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele retoma o comentário geral número 4, quanto ao direito à moradia adequada. E por que eu falei que ele é mais específico? Porque ele define o que são os despejos forçados e como despejos forçados devem ser evitados. Então, e quando não evitados, quais critérios devem ser observados na realização de despejos? Então, isso é a normativa internacional que o Brasil deve observar, obviamente, sobretudo porque faz parte da ONU. Avanços que nós tivemos no direito à moradia e na consolidação do direito urbanístico. O Estatuto da Cidade, a criação do Ministério das Cidades, que foi excluída no último governo, agora no atual governo. Então, podemos dizer que até 2016 houve algum avanço político-institucional considerável, mas de 2016 para cá tem havido um retrocesso muito grande na direção da regularização urbanística e fundiária. E isso tem um grande impacto no exercício desses direitos por cada vez mais gente. Por exemplo, não são só as pessoas pobres ou muito pobres que não têm direito à moradia garantido. Se há o avanço do mercado da especulação financeira, da especulação fundiária sobre imóveis, não há o controle do Estado a respeito disso, há, consequentemente, o aumento do preço dos aluguéis e o aumento do preço do metro quadrado da construção. E isso impacta diretamente a vida de todas as pessoas, que não são elite, claro, que é quem mais ganha, quem mais lucra com a derrocada dos direitos sociais. Voltaremos a isso mais adiante. Obstáculos que nós temos na implementação do direito à moradia e do direito à cidade. Revogação do sistema político anterior, então podemos dizer que a assunção de um governo cada vez mais antidemocrático, como estamos observando, é um grande retrocesso nos direitos sociais em geral. A fragmentação da política habitacional e a ausência de controle do mercado financeiro habitacional, do mercado imobiliário, é um grande obstáculo. A PEC do teto dos gastos, ou seja, todos os gastos com saúde, educação,
em moradia também estão congelados para mais 20 anos, para daqui a 20 anos. Isso é inestimável o tamanho do retrocesso, embora já se tenha dados do quão absurdo foi. Tarifas elevadas de energia elétrica e saneamento básico inviabilizam o exercício do direito à moradia e do direito à cidade, e a prática reiterada de despejos forçados e trato exclusivo do poder judiciário nos conflitos sociais. Ou seja, relegar a regularização fundiária ao poder judiciário, que é o que nós observamos hoje em dia, não é a solução, pelo contrário, é ampliação do problema. Os tipos de conflitos que nós enfrentamos: falta de segurança da posse, despejo, ações possessórias, comunidades vivendo em áreas de risco, com ameaça à vida e à saúde, deslocamentos forçados de comunidades, sobretudo comunidades de baixa renda, comunidades tradicionais e quilombolas, e planos estratégicos construídos sem participação popular. Esses são os grandes problemas na efetivação do direito à moradia e do direito à cidade. E, ultimamente, é possível dizer que a ampliação da dispersão urbana, ou seja, a criação de loteamentos que têm cara e são denominados como condomínios horizontais, isso vem crescendo muito, e também a criação de conjuntos habitacionais enormes do programa Minha Casa Minha Vida. Talvez nós não vejamos muito nas cidades menores, mas em metrópoles como São Paulo, Rio, até mesmo Porto Alegre, é mais possível de visualizar esse tipo de formação de conjunto habitacional. São fatores de dispersão e fragmentação urbanas, ou seja, as pessoas são colocadas cada vez mais distantes, cada vez mais periferizadas, mais distantes do centro da cidade, e com isso elas têm cada vez menos acesso aos equipamentos urbanos básicos. Isso faz, se não é o caso de uma população de baixa renda, ou muito baixa renda, ou uma população muito pobre, faz com que essa população pobre tenha que acessar esses lugares, como, por exemplo, em caso de classe média alta, que fica escolhe viver nestes condomínios horizontais, a população mais pobre acaba tendo acesso a estes lugares para trabalhar. Nem sempre essas pessoas que precisam acessar estes lugares para o trabalho têm direito ou têm condições de estabelecer sua moradia próxima do trabalho. E a distância entre trabalho e moradia é um grande problema no custo do transporte urbano no geral. Então, é importante observar que há uma rede, como eu falei para vocês, há 6 características específicas que determinam o que é o direito à moradia. E isso faz com que seja necessário observar não apenas a habitação como uma mercadoria ou como um direito a ser observado, mas todo o seu entorno. Por isso que eu falei que não é possível falar sobre moradia sem falar em cidade. Não é possível observar o direito à moradia sem observar o direito à cidade. E num artigo da professora Hermínia Maricato, que inspirou o título da minha fala, Desastre Urbano, porque ela fala Desastre Urbano e Outros Olhares. Nesse artigo, ela faz uma remissão a um outro artigo que ela escreveu sobre a expansão dos condomínios horizontais nas cidades, Cidades e a Era dos Condomínios, o nome desse outro artigo, em que ela traz o seguinte dado: 788 bilhões de reais provenientes do FGTS, do Orçamento Geral da União e do setor privado foram investidos nos mercados residenciais urbanos, sem considerar obras de mobilidade e saneamento. Isso entre 2009 e 2015. Quase 7 anos, quase 6 anos, na verdade. 788 bilhões foram investidos apenas em uma mercadoria, um ativo financeiro, que é o ativo imobiliário, que são os imóveis. Isso faz com que, em vez de
faz com que a especulação cresça a ponto de regularização fundiária ficar cada vez mais inviável para os próprios governos, por causa do lobby financeiro que é direcionado aos governos, às empresas que lucram com o setor da habitação e os bancos, por última razão, que lucram com os negócios que envolvem o setor imobiliário, os rentistas, o avanço do capital rentista, tudo isso faz com que haja muita pressão para que não haja, muita pressão nos governos para que não haja regularização fundiária. Com isso, em vez da regularização fundiária ser concretizada para aplacar o vendaval especulativo, governos e câmaras municipais passam a flexibilizar legislação e ampliar o perímetro urbano. Legislação, basicamente legislação urbana e ambiental, incluindo nele verdadeiros latifúndios, sobretudo nas cidades de porte médio. Então, esses condomínios, loteamentos, na verdade, que são erroneamente chamados de condomínios horizontais, eles acabam crescendo de uma forma a se caracterizarem como latifúndios urbanos. E com isso há o aumento do preço do metro quadrado construído e o aumento dos aluguéis, como falei para vocês, que fica tudo muito acima do custo de vida. E por isso que há uma dificuldade muito grande no acesso à moradia por parte de muitas pessoas. Agora, alguém já se questionou se, por exemplo, agora na pandemia, perde o seu emprego, como fica? Vive como? Se vive como? Se paga aluguel? Se tem casa própria? Se a casa é própria, como se pagam os tributos municipais e como se mantém essa casa? Então, a moradia no Brasil é um direito muito caro e muito, muito, muito vulnerável para muitas pessoas. E por isso é importante haver sempre uma reflexão constantemente atualizada sobre a nossa condição de observação desse direito. Então, a cidade dispersa, quando há esse movimento de dispersão que nós estamos observando com o boom imobiliário dos últimos anos, a cidade se torna mais dispersa e mais cara e mais improdutiva, porque aumenta o custo de implementação das redes de água, de esgoto, de drenagem, de iluminação pública, de coleta de lixo, de saúde, de educação, aumenta a concentração de renda, principalmente com o rentismo imobiliário, e para que haja queda, não tem segredo, não tem outro recurso. Para que haja queda no preço da moradia, é preciso haver freio ou regulação às atividades especulativas, que geram uma insustentabilidade ambiental, econômico e social. E por que econômico e social? Porque aumenta o tempo médio de viagem para todas as formas de transportes e, com isso, aumenta o custo dos transportes individuais e coletivos com a extensão das periferias, com o aumento das periferias. Então, primeiramente se vê um problema econômico, primeiramente se vê um problema econômico, não, primeiramente se vê um problema ambiental, porque a regularização, a relativização da legislação ambiental para que esses condomínios sejam implementados. Esses dias eu vi uma matéria sobre a justiça ter mandado um condomínio na zona urbana, periferia urbana de Manaus, um condomínio, deixa eu me lembrar como é que dizia, recuperar a área ambiental, ou seja, já se sabia, quando houve a liberação do licenciamento ambiental, já sabia que era uma área ambiental e que seria um problema para a preservação ambiental. Mesmo assim, se construiu, e mesmo assim se lucrou com isso, mesmo assim muitos negócios foram feitos em cima dessa construção, porque a habitação, como eu falei para vocês, é um ativo financeiro muito valioso, porque com a especulação,
com o aumento da especulação, os lugares perdem sentido. O que tem sentido é o valor monetário, o valor financeiro, porque estamos falando de capital fictício, de cada imóvel. Quando há o aumento da especulação, a ausência de regulação, a ausência de freio público ao mercado, há o aumento de vazios urbanos. E o que são vazios urbanos? É aquele apartamento do centro da cidade, do estancieiro, da pessoa que vive do agronegócio lá no campo, mas que está lucrando com aquele apartamento que está vazio na cidade. Por quê? Porque ele é garantia de novos negócios, aquele apartamento é garantia de contratos, ele é garantia de crédito. E quem não tem crédito no Brasil não tem liberdade. E essa gente rica só quer liberdade para contratar mais, liberdade para ganhar mais, lucrar mais, e chegar mais perto das elites, que também lucram basicamente com o rentismo imobiliário, com o capital fictício que é gerado nos negócios imobiliários. Por isso que se fala em financiarização da moradia, em financiarização da cidade, do espaço urbano. Por isso que a disputa que nós fazemos hoje é uma disputa que é de enfrentamento essencialmente ao capital. Quando nós estamos lutando por uma cidade mais inclusiva para todos e todas, nós estamos lutando contra o capital. E, na verdade, nós não queremos todos fiquem pobres. Não, não é isso. Nós estamos querendo que o capital, o fluxo de produção do capital, sobretudo do capital fictício, que pouca gente tem conhecimento sobre como funciona a economia financeira hoje. Queremos que pare, não é isso que mais importa. O que mais importa são as vidas. E agora, no cenário de pandemia que nós vivemos, nós temos certeza disso. Por quê? Porque as populações mais atingidas pelo coronavírus no Brasil são as que vivem em habitações precárias, são as que vivem nas favelas. As favelas ficam em zonas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente, preservação permanente. Isso não é observado. E sobre a... Obrigada, Tati, pelo link da entrevista. Inclusive, as características da moradia estão nessa entrevista. Inclusive, a moradia a precariedade na moradia é tão grande que os governos locais muitas vezes são condenados a reassentarem pessoas que estão em áreas de preservação permanente, mas não fazem nada, porque não é interessante. É interessante para os governos agir de acordo com o interesse econômico. Por exemplo, se há uma disputa fundiária, uma disputa possessória, em uma área de preservação permanente que envolva um condomínio grande ou uma família rica, como é o caso em uma ocupação urbana gigante de São Leopoldo, que eu acompanho pessoalmente. Se há essa disputa, muitas vezes acontece dos governos locais terem interesse, sim, na retirada das famílias. Por quê? Porque há pressão das pessoas poderosas para que as famílias sejam retiradas e os condomínios sejam construídos, os loteamentos sejam construídos. Se só há pessoas morando naqueles lugares, como, por exemplo, nas favelas, como, por exemplo, em Angra dos Reis, aquele horror que aconteceu há alguns anos atrás, simplesmente pessoas moravam ali, não havia interesse financeiro para que aquelas pessoas saíssem. Nesse caso, sem interesse financeiro, os governos não fazem nada. Não há uma gestão de riscos nos governos locais, nos governos municipais. E quando nós falamos em direito à cidade, o que importa acima de tudo, são os governos locais. Então, não interessa se Bolsonaro não está fazendo política de moradia, claro que interessa, né? Mas o que mais interessa
é como a prefeitura de cada cidade está se posicionando em relação às políticas habitacionais. Como a prefeitura de cada cidade está ouvindo as comunidades locais sobre as demandas necessárias para a implementação do direito à moradia e do direito à cidade. Por que 12% da população não tem, 47% da população não tem acesso a esgoto? Principalmente por causa dos governos locais. Enfim, a pandemia, hoje em dia, ela escancara o problema da moradia. Ela escancara. Ela mostra que uma casa com condições dignas é fundamental para a preservação da vida, para a defesa da vida, para a preservação da saúde de uma pessoa. É preciso ter condições de se viver, de se cumprir o isolamento social. Como é que tu vai dizer para uma pessoa ficar em casa se ela divide uma casa com 2, 3 famílias? Não tem como, absolutamente, não tem como. Pesquisas da Prefeitura de São Paulo sugerem que as mortes por Covid-19 crescem em áreas com habitações piores. É óbvio, gente, isso é óbvio. As favelas são a ausência do Estado, a regra da autoconstrução e da autoprodução da moradia. Isso, a regra da autoconstrução e da autoprodução da moradia é regra no Brasil, no geral. O direito à moradia, ele nunca foi, ou a moradia enquanto custo, nunca foi incluído no custo de vida do salário mínimo. Então, o trabalhador brasileiro, ele constrói a cidade, mas ele não tem direito de viver nessa cidade, nos lugares que ele constrói. Por quê? Porque as cidades são zoneadas no Brasil. Isso significa dizer que uma área vale mais que outra. Por exemplo, eu moro no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. No bairro Menino Deus tem o Morro Santa Teresa, tem a Vila Cruzeiro, tem várias comunidades super periferizadas dentro do próprio bairro Menino Deus. Quem é que tem acesso a determinados lugares do bairro Menino Deus, como, por exemplo, as proximidades do shopping Praia de Belas? Não é todo mundo. Na verdade, são poucas pessoas, porque é muito caro o metro quadrado nessa região. E é muito importante observar que a gentrificação ocorre. Gentrificação significa que um lugar teve tanto investimento e tantas possibilidades de consumo que o valor dele, o valor do seu metro quadrado aumentou com o passar do tempo, de modo a que os seus moradores não tradicionais, originários, não tenham condições de permanecer naquele local. Isso é gentrificação. E é muito importante para entender urbanismo e estudos urbanos. A gentrificação, ela existe em zonas de shopping, por exemplo, em zonas de shopping center, isso é muito, muito forte, onde tem grandes vias urbanas de mobilidade para carros, que é para aceleração do consumo, aceleração do acesso a shoppings, a supermercados grandes, a meios de consumo mais expressivos, são lugares caros. Aqui em Porto Alegre nós vimos também um aumento do preço, do custo de vida da região localizada às imediações do Shopping Iguatemi, quando houve a expansão do Shopping Iguatemi. Houve a construção houve o desenvolvimento de uma obra muito polêmica na cidade, que chama As Trincheiras da Anitta, da Avenida Anitta Garibaldi, onde foram derrubadas muitas árvores mesmo, para construir um túnel que desse maior acesso ao shopping, à extensão do Shopping Iguatemi. Olha, eu já tenho só 10 minutos. Então, é muito importante rediscutir o papel do Estado na garantia dos direitos sociais, como o Estado vai frear este avanço do mercado imobiliário e especulativo. Então, não só com regularização fundiária, mas também com assistência técnica de engenheiros e arquitetos, com a retomada de políticas de habitação, com controle de mercado dos vazios sociais e dos aluguéis. Isso entra na agenda de desafios que são necessários na
na observação do direito à moradia. E nós temos, né, o direito à moradia, o direito à cidade, ele tem uma natureza jurídica complexa que garante a sua heterogeneidade, que faz com que seja um direito heterogêneo pelo tratamento dos diferentes autores, dos documentos que envolvem ele, principalmente no ramo jurídico. Isso faz com que o direito à cidade seja tratado, ora como princípio de política urbana, ora como direito fundamental, ora como objeto do próprio direito urbanístico, e faz com que seja um direito suscetível a diversas interpretações. A Carta Mundial do Direito à Cidade, que é um importante instrumento jurídico de soft law, é um instrumento jurídico internacional de soft law, ela trata o direito à cidade como um direito coletivo dos habitantes das cidades, além de mencionar que o direito à cidade é interdependente de todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Por isso que eu iniciei minha fala dizendo que o direito à cidade, ele diz respeito a tudo nas nossas vidas. A nova agenda urbana, ela destacou o direito à cidade como expressão dos esforços de diferentes países para consagrar o ideal de uma cidade para todos, mas distribuiu a riqueza do seu conteúdo em diferentes seções da Declaração de Quito, que eu vou falar para vocês, e também da Agenda 2030, comprometendo-se inequivocadamente com o direito à cidade. Desde 1950, a população humana ela quadruplicou para mais de 4 bilhões de pessoas vivendo nas cidades. Para 2050, se prevê o aumento de 1/3 da população mundial para 10 bilhões de pessoas. E o aumento da população mundial que vive em áreas urbanizadas foi de 55% entre 2005 e 2018, com a estimativa de 68% em 2050, dados da ONU. Em 2015, diversos países reunidos na sede da ONU propuseram um plano de ação em nível mundial para erradicar a pobreza, proteger o planeta, promover a equidade e garantir a paz entre os povos. Essa é a tão falada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que objetiva a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões. Ela é considerada o maior desafio global na comunidade internacional, além de ser um componente essencial para o desenvolvimento sustentável. Ela trouxe ousadas medidas que visam a transformação urgente e necessária do equilíbrio do planeta, da justiça social e da paz entre os povos, por meio de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os chamados ODS, e 169 metas. Os desenvolvimentos do desenvolvimento sustentável, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que nos interessam aqui são 2. 11, eles estão dentro, são 2 metas, na verdade, que estão dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 da Agenda 2030, que prevê a estimativa de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. As 2 metas relacionadas a este objetivo são: meta 1, até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços urbanos básicos e urbanizar as favelas. A meta 2, até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Na verdade, há outras metas, mas que nos interessam aqui, dentro do que eu me propus a falar, são basicamente essas 2. Outras dizem respeito ao saneamento básico e à mobilidade urbana, basicamente. Depois da declaração da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em 2016, na cidade de Quito, foi proferida a considerada nova agenda urbana, no âmbito da Habitat 3, Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, com o objetivo de repensar a maneira como as cidades e os aglomerados urbanos são planejados, desenhados, financiados, desenvolvidos, governados e administrados. A partir da Declaração de Quito, da Declaração da Nova Agenda Urbana,
todos os níveis de governo, assim como a sociedade civil organizada, são incentivados a tomarem parte dos compromissos pelo desenvolvimento urbano sustentável. Esse documento trabalha pela promoção de um planejamento urbano e territorial que garanta o uso sustentável do solo e dos recursos naturais, ao pedir por cidades mais compactas, ou seja, não dispersas, sem loteamentos periferizados, policêntricas, com densidade e conectividade apropriadas e controle da dispersão urbana. Uma cidade que tem um mix de usos, que seja possível, acessível a todos e todas, de diversas formas, e principalmente da forma mais concentrada e ativa possível. Ativa significa pensar alternativas para a mobilidade urbana que saia do transporte individual dos carros. Neste cenário, a importância da implementação dos objetivos e metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável ganha relevo quanto às questões de abrigo e urbanização, que devem corresponder ao ideal de sustentabilidade proposto pela Agenda 2030. A garantia à habitação digna e segura e a garantia à fruição de um espaço público acessível a todos se tornam, assim, compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 e da nova Agenda Urbana, aprovada pela Resolução 71.256 da ONU, de dezembro de 2016, que é a Conferência Habitat número 3, sobretudo na articulação conduzida pela Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que reconhece o direito à cidade como um novo direito humano. É importante pensar em termos de desafios para a implementação da nova agenda urbana e da Agenda 2030, e aqui eu já vou encaminhando o final da minha fala, no reconhecimento de grupos vulneráveis como titulares do direito à moradia, na democratização do acesso à terra e à moradia, na disseminação de informações que ajudem a entender a lei, ou seja, é importante uma cidadania ativa e informada, né? Eu, quando trabalhei na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com o impacto dos mega-eventos para que Porto Alegre sediasse os Jogos Mundiais de Futebol em 2014, e o grande problema, e o problema mais recorrente, foi a ausência de informação da população atingida, da população que teve suas vidas destruídas por remoções forçadas no âmbito das obras urbanas desenvolvidas nesse contexto. Então, informação é muito importante. Por isso, a importância de organização da comunidade, da sociedade civil, por meio de movimentos, por meio de associações de bairro, por meio de conselhos de bairro. É muito importante que haja uma disseminação de informação organizada. Regulamentar a proteção legal às pessoas afetadas pelas ações de remoção e despejo, implementação da legislação urbanística no Brasil, que é muito avançada. Gente, o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um Estatuto da Cidade. Então, não dá para dizer que não há leis no Brasil. Há leis, mas elas devem ser implementadas. Não devem ser relativizadas para ceder lugar ao mercado imobiliário, sobretudo. Deve-se garantir a proteção processual das pessoas atingidas, e aí entra um papel muito importante da Defensoria Pública, dos advogados populares, e também do direito. Qual é o papel do direito? Um direito que seja insurgente, que seja contrário à ordem liberal monista que nós temos como hegemônica no Brasil. Seja um direito ligado às pessoas e ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento dos direitos sociais e ao fim das vulnerabilidades. É importante respeitar povos tradicionais e seus modos de vida. É importante fiscalizar e lutar pelo avanço da regularização fundiária pelos planos diretores. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós vivemos um ano de revisão do plano diretor, então é muito importante estar muito atento para que haja uma gestão democrática da cidade, como diz no Estatuto da Cidade, nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que prevêem a política urbana.
Um desafio, e sobretudo em tempos de coronavírus, de pandemia, de quarentena, investimento em construção e saneamento de modo a melhorar a economia, não piorar. Investir em construção completa, investir em saneamento acima de tudo, investir em coleta de lixo, em rede de esgoto, em iluminação pública. É importante observar que a precariedade da vida dos mais vulneráveis é um problema de todos. Todos estão conectados. É esse pensamento que deve fundamentar a nossa aproximação com o direito à cidade. Soluções não podem ser impostas de cima para baixo, de fora para dentro. Então, é muito importante que haja uma escuta ativa dos governos, que haja um esforço para que essa escuta ativa seja estabelecida. O orçamento participativo foi maravilhoso em Porto Alegre quando existiu, quando foi implementado, porque hoje é pró forma, não existe de fato. Mas, quando surtia efeito material, era uma plataforma ótima de escuta real, de escuta ativa. Com isso se evitam projetos caros, vinculados a esquemas políticos e descolados da realidade social. Se evita bota abaixo, política de bota abaixo, remoções forçadas. Se evita a dependência a programas de construção de conjuntos habitacionais de grande porte, que são, na verdade, focados em grandes empresas de construção, como foi grande parte da Minha Casa Minha Vida. É importante ouvir as comunidades, portanto, e garantir um amplo processo de planejamento que considere questões como pobreza, informalidade, fome, violência, educação e saúde. Então, uma cidade compacta, com mobilidade ativa, com mix de usos, ou seja, que ela seja habitável tanto de dia quanto de noite, de várias formas, e uma cidade aliada a uma cidadania informada e participativa no combate à desigualdade de raça, classe e gênero e na aplicação das leis. Eu acredito que é por aqui que nós vamos começar a pensar na luta por cidades mais justas, mais produtivas e mais sustentáveis. Obrigada, gente. Obrigada, professora, pela fala. Passei quase 3 minutos, desculpa. Não? Bem capaz. Deu 48 minutos agora da fala, então a gente ainda tem bastante tempo aqui para um debate. Marina? Pode. Bom, agora iremos trazer para o debate a professora doutora Josélia Fiorin Gomes, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista pelo curso de especialização O Novo Direito Internacional, Direito Internacional Público-Privado e Direito da Integração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pelo Centro Universitário Franciscano. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Direito e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito e Consumo Sustentável e do Núcleo de Pesquisa e Práticas em Direito Internacional, ambos da mesma instituição, bem como do Grupo de Estudos do Sul Global, junto à Universidade Federal do ABC, e do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos e Decolonialidade da Universidade Federal de Uberlândia. Agora passo a palavra à professora e um bom debate. Bom, boa noite a todos. Me escutam? Tá tudo certo? Tá. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Obrigada, professora Tatiana, professor Tiago, a Fernanda pelo convite. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Karina, uma alegria conhecê-la, né? Enfim, li algumas coisas, né, do que ela produziu, mas ainda não conhecia visualmente, pelo menos, né? Não é, agora não é pessoalmente ainda, né? Mas é pelo menos visualmente. Então, fico bem feliz de poder participar. Eu acho que eu tenho pouca coisa, na verdade, a contribuir, porque eu concordo com basicamente, né, tudo que a professora Karina apresentou.
Mas eu queria fazer algumas provocações, até por saber assim, de alguns marcos teóricos que ela estudou também, lá com a professora Fernanda Bragato, né, no Unicinos, que a professora Tatiana e eu gostamos muito, né, dos estudos pós-coloniais e decoloniais, né? Então, a partir disso, eu gostaria de fazer algumas provocações, mas antes disso, eu gostaria também de fazer alguns comentários com relação a algumas questões que foram trazidas, né? Me parece importantíssimo que passemos a pensar justamente essa complexidade do direito à cidade e, em especial, pensar justamente nessa profusão de legislação que nós temos, que não é, de fato, bem aplicada no Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo, né? E, em especial, ter em mente que nós temos, sim, muitos diplomas interessantes no âmbito internacional, que, né, como eu venho do internacional e trabalho com relações internacionais, eu sempre me preocupo com a regulação internacional também, mas nós temos esses novos instrumentos que a professora acabou de mencionar, que é a nova agenda urbana, que é a Declaração de Quito de 2016, nós temos ali a Carta Mundial sobre o Direito de Cidade, nós temos inúmeras menções, e inclusive um objetivo de desenvolvimento sustentável específico com relação às cidades, ali o ODS número 11, que a professora também mencionou, mas todos eles trazem declarações de intenções, né, e pouca operacionalização. Então, uma das questões que tem me preocupado muito com relação justamente ao direito à cidade, como ele se expressa e como tem sido implementado, é justamente que todas as nossas legislações, sejam internas, internacionais, em qualquer aspecto, elas nos trazem pouca explicação de como fazer tudo isso, né? Ou seja, trazem poucos instrumentos que permitam ao gestor público, no menor município ou no maior município, então em qualquer tipo de assentamento urbano, implementar de forma mais adequada essas questões, porque não se sabe quais são os parâmetros, né? E especificamente, no caso do Brasil, me preocupa muito justamente a questão de que nós temos uma autonomia municipal e competências locais bem específicas na Constituição, que também não são aplicados de forma adequada. Então, nós temos ali uma problemática de centralização de um federalismo cooperativo que não ocorre na prática, né? E de uma centralização de recursos e de competências e de instrumentos normativos por parte da União, com uma grande dificuldade de diálogo e coordenação de políticas públicas para a realização desse direito. Porque eu concordo plenamente com a professora Karina quando ela nos diz ali, o direito à cidade diz respeito a tudo na nossa vida, exatamente. Né? Exatamente, porque todos aqueles que vivem no âmbito urbano, ou aqueles que, ao não viverem no âmbito urbano, mas transitam no âmbito urbano, vão precisar justamente de um direito à cidade em algum momento, né? Do acesso a todos esses direitos, da garantia de todos esses direitos e de políticas públicas adequadas, de um planejamento urbano adequado que nos permita, então, viver bem nas cidades, né? Que não é o que nós estamos fazendo. E a pandemia, né, nos mostra, eu acho que só exacerba o quanto não estamos vivendo bem nas cidades. E em lugar nenhum, né, no fim das contas. Não só nos centros urbanos, mas também nas zonas rurais e em outras zonas. Nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, não estamos vivendo bem com o nosso planeta, né? E aí pensar em cidades sustentáveis e pensar uma nova agenda urbana, né? A nova agenda urbana, se vocês forem ler, que nem a nossa Constituição Federal, é belíssima, é a coisa mais linda e inspiradora do mundo, né? Quando a gente vai ler. Mas o problema é, como é que vamos tornar tudo isso realidade? De que forma podemos fazer isso, né? Então, a provocação que eu gostaria de fazer para a professora Karina com relação a essa questão é porque eu tenho pensado muito sobre essas questões a partir da prática
com que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é a cooperação internacional descentralizada, né, com redes de cidades, então com projetos de difusão e transmissão de políticas públicas, de construção conjunta de políticas públicas municipais em âmbito internacional, e também ao me preocupar com a questão justamente do desenvolvimento sustentável, e isso passa então também pelo meu outro grupo de pesquisa que fala sobre consumo sustentável, né? Então, e o consumo sustentável e a cidade sustentável estão intrinsecamente ligados, né? Então, a provocação que eu queria fazer para a professora Karina, justamente porque nós partimos talvez de um marco teórico comum, que são os estudos pós-coloniais, decoloniais, é justamente pensar, bom, quando fazemos toda essa crítica ao capitalismo, ao modo de vida decorrente do capitalismo e do colonialismo e a persistência do colonialismo nessa organização de um sistema mundial e mesmo dos sistemas internos, né, das sociedades internas, no âmbito dos territórios dos Estados-nação, de que forma nós podemos garantir de fato direito à cidade, implementar direitos sociais, culturais, econômicos, individuais, todos os direitos humanos que estão inseridos dentro deste grande direito, me parece que nós poderíamos justamente resumir, né, todos os direitos a esse direito relevante de vivermos juntos, porque viver na cidade é conviver, né? Nada mais do que isso. Então, como poderemos fazer isso se todas as categorias, conceitos que utilizamos na nossa legislação e na construção das nossas políticas públicas são categorias, conceitos e ideias que ainda estão imbuídos da colonialidade, do saber e do poder, ainda são construídos para uma determinada sociedade, que daí não inclui, então, todas essas pessoas que nós acabamos de ouvir a professora Karina falar, os povos tradicionais, as pessoas que vivem nas periferias, né? O pobre, e todas essas pessoas estão excluídas. Então, me preocupa muito quando a gente fala, por exemplo, em questões de cosmopolitismo ou de direitos humanos. Tem me preocupado muito isso, e justamente em função da provocação que os estudos pós-coloniais e decoloniais vêm trazer, no sentido de que, bom, todo o nosso pensamento e, portanto, o nosso direito e as nossas políticas públicas, a nossa política, o nosso modo de viver é estruturado sobre bases que excluem a maior parte das pessoas. Então, como é que nós vamos conseguir implementar coisas que não é para ser implementado, então, na verdade, né? Então, essa é a inquietação que tem me assolado nos últimos anos, né? Especialmente nos últimos 2 anos em que eu tenho me dedicado mais ao estudo do pós-colonialismo, do decolonialismo, e nesse sentido me pergunto assim, bom, qual será o nosso papel, então, se não tentar entender e criar talvez novos conceitos, novas categorias que sejam adequados ao modo de vida que nós deveríamos ter e não o que nós temos, né? Porque aí o modo de vida que nós temos é este, né? Infelizmente, que exclui a maioria das pessoas e que aí permite essa usurpação mercadológica, capitalista da cidade, da propriedade, da saúde, do próprio existir, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, ou seja, que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso, porque é algo que tem me inquietado demais, ou seja, para mim acho que já não serve mais trabalhar com nada do que nós temos, e sim tentar criar coisas novas, pensar de maneiras novas, e aí sim trazer essas formas, então, de ouvir quem vive a cidade, então, quem está na periferia, quem está no quilombo, quem está na reserva indígena, não gosto do termo indígena, né, porque ele é altamente colonial, mas enfim. Então, ouvir, de fato, essas pessoas e ver que nós temos inúmeros modos de viver, e não só esse nosso da sociedade branca ocidental capitalista que mora em condomínios, né? Então, nos latifúndios urbanos. Adorei essa expressão, né? Latifúndios urbanos é a perfeita expressão do que nós estamos vivendo, né?
e que gentrifica, portanto, né, a cidade. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Josélia. Eu adorei as tuas provocações, adorei, especialmente porque eu esqueci de concluir algo que eu tinha iniciado, que era sobre como a leitura sobre o direito à cidade, como uma reconstituição do direito à cidade, ela pode ser um vetor de esperança para a gente. Eu tenho me considerado, e conversando com os meus amigos, com as minhas amigas, sobre a conjuntura política atual, eu sou uma das poucas pessoas que tem esperança nos dias atuais. E eu acho fundamental ter a esperança. Não conseguimos ser otimistas. Eu vi uma fala do professor Henrique Dussel em que ele disse isso. Não conseguimos ser otimistas. Não tem como sermos otimistas. O cenário está horrível, está caótico. Mas nós temos um dever de termos esperança, de sermos resilientes. Esse é o nosso dever. Deve ser o nosso compromisso social maior. E eu entendo, acrescentando a fala do professor Henrique Dussel, que esse é um dever descolonial. Eu acho que manter a esperança e olhar para estes processos como processos materiais na história, olhar para eles. Por isso é importante leitura sobre o marxismo, porque o marxismo pode não ser o teu fundamento crítico, o teu referencial teórico básico, mas é ele que te oferece possibilidades críticas, aberturas críticas, e por isso eu consigo fazer uma leitura, e eu não consigo deixar de fazer uma leitura que seja ligada à historicidade do momento presente. E nós devemos, a professora Betânia Alfonsin sempre fala isso, nós devemos estar à altura da historicidade do momento presente. Eu acho que é aí que está a chave. E aí, por isso, o nosso desafio, por isso as nossas provocações tão importantes, esse nosso debate, esse nosso espaço de debate, professora Josélia. Gostei muito por causa disso. E por ver a reconstituição histórica do direito à cidade, do direito à moradia no Brasil, não consigo não ter esperanças. Por quê? Porque Porto Alegre, principalmente, eu vi isso específica, eu vivi a situação histórica de Porto Alegre na pesquisa da minha tese, que foi publicada em 2019, bem recente ainda. Porto Alegre, a urbanização de Porto Alegre é basicamente pautada na higienização social. O que significa higienização social? Na implementação do racismo, na concretização do racismo nas suas mais variadas formas. O que aconteceu em Porto Alegre, basicamente, após 1888? A população negra escravizada se tornou liberta e foi relegada à cidade. E isso não aconteceu só em Porto Alegre. Eu falei de Porto Alegre porque é um exemplo que me vem mais facilmente à mente, mas a professora Raquel Rolnick trabalha muito com a urbanização, com a questão negra na urbanização de São Paulo. A professora Hermínia Maricato também faz referência à limpeza racial que aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Mas mais especificamente, a professora Raquel Rolnick, no livro A Cidade e a Lei, que é a tese de doutorado dela, da professora Raquel Rolnick, na USP. A virada do século XIX para o século XX, após a Lei Áurea, foi uma constituição de marginalidades diversas, porque as pessoas que eram escravizadas, que trabalhavam a exaustão, sem possibilidade de remuneração alguma, simplesmente foram jogadas às margens da cidade, aos espaços públicos, sem qualquer tipo de observação, de cuidado dos seus direitos sociais pelo Estado. Enquanto os senhores de escravos foram restituídos pelo Estado brasileiro, por perderem suas propriedades escravizadas, as pessoas escravizadas não tiveram direito nenhum, não tiveram direito a nada, não tiveram direito a uma terra para viver. E isso começou a criar esse zoneamento muito branco no centro e muito
preto nas periferias, que é a regra até hoje. Por outro lado, nós temos espaços de insurgência muito fortes aqui em Porto Alegre, que é a cidade que tem maior número de quilombos urbanos reconhecidos. Nós temos 2 ou 3 quilombos urbanos reconhecidos, mas eu fico impressionada com a rapidez da Tati. Ela já encontrou o texto da professora Raquel Romero. Enquanto nós temos 2 ou 3 quilombos urbanos reconhecidos, titulados, são 6 quilombos urbanos socialmente reconhecidos, que nós próprios identificamos, nós próprios cidadãos. Então, temos também um grande avanço popular que foi do orçamento participativo, nem se fala, né, dos fóruns sociais mundiais. Isso tudo vem da iniciativa popular, que foi muito forte em Porto Alegre, nos governos de frente popular em Porto Alegre, e tivemos enquanto nós tivemos no início do século XX uma política de bota abaixo muito forte no centro da cidade, porque Porto Alegre deveria, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, Porto Alegre deveria ser o bulevar dos negócios. A cidade ela deve ser vista de uma forma glamourizada. Quem fala muito sobre isso é a professora Otília Arantes, Tatiana pode procurar, e o professor Carlos Weiner. Eles falam sobre a glamourização da cidade, do urbano, e como a cidade é constituída no centro dos negócios para a implementação de grandes projetos, para a implementação do avanço do mercado imobiliário. Então, isso já é remanescente ao início do século passado. E faz com que a gente veja com tristeza esses processos, mas com alegria a insurreição a isso. Porque enquanto em Porto Alegre aconteceu essa política de bota abaixo tão forte, que foi responsável pela construção do eixo monumental da Avenida Borges de Medeiros, por exemplo, que era uma zona popular, começou a política de exclusão social mais cara. Tati? Bloqueou um pouquinho. Tá, onde que eu parei? Você estava falando sobre a construção. Tá. Então, essa política de limpeza racial e social, ela começou com o aumento dos impostos, né? Assim fica cada vez mais inviável para as pessoas viverem naqueles lugares. E depois, aqueles que resistiram e que continuaram naqueles lugares que eram para ser reformados, foram tirados literalmente, com caminhões da prefeitura levando eles para as periferias. E assim se construiu o eixo monumental, se construiu o Parque da Redenção, que antes eram os Campos da Redenção, se construiu a canalização do Arroio Dilúvio na Avenida Ipiranga, que era a comunidade ilhota, que simplesmente foi assim, as pessoas que viviam naquela comunidade, na ilhota, não foram cicatrizadas que haveria uma mudança tão drástica nas suas vidas. Simplesmente um dia chegou o caminhão da prefeitura, colocou todo mundo que foi possível e levou para a Restinga, para a periferia da Zona Sul de Porto Alegre, para ali construir o Arroio Dilúvio, né? Canalizar o Arroio Dilúvio. Então, por outro lado, há uma comunidade remanescente da ilhota até hoje, lá, fazendo política pública no lugar do Estado. Há o avanço de ocupações urbanas, de uma organização de ocupações urbanas, que é algo que deve ser debatido, porque deve sair da zona da marginalidade, inclusive nos debates acadêmicos, sobretudo nos debates acadêmicos. Não deve ficar as ocupações urbanas e os movimentos que lutam por moradia e que dão apoio e sustentação a essas ocupações devem ser vistos fora de uma zona de marginalidade e como centro das discussões. A moradia e as pessoas que lutam por moradia têm que deixar de ser objeto de estudo para serem sujeitos a serem reconhecidos e respeitados. Por isso é importante falar, por isso é importante a problematização. Então, como fazer essa implementação do direito à cidade? Como implementar o direito à cidade? Eu acredito que
a partir de uma cultura de direitos, da formação de uma cultura de direitos, e isso vem de baixo para cima, isso vem em debates, isso vem em missões conectadas à sociedade civil, a organizações civis. Eu faço parte de uma missão, sou colaboradora de uma missão de observação do direito à moradia adequada na cidade de São Leopoldo. Essa missão já conseguiu verdadeiras façanhas dentro da cidade de São Leopoldo. Uma ocupação urbana com ordem de despejo, com um mandado de despejo na rua, está lá. Por quê? Porque a missão conversou com o juiz, conversou com o assistente social, conversou com a prefeitura, principalmente, e há, então, um grande esforço coletivo de humanizar aquele processo fundiário, que é simplesmente uma reintegração de posse, que na verdade são várias, porque tem área de preservação permanente, tem área pública, área de desapropriação, porque a família que requer a área ficou inadimplente por muitos anos em relação ao IPTU e aí fez acordo com a prefeitura de São Leopoldo. Então, tem vários tipos de posse exercidos ali, todas são precárias. Todos os tipos de posse são precários. Então, é importante ver a posse de uma forma que vá além do que simplesmente o Código Civil determina. Há agora não é mais tão comum, mas houve uma época que houve muitas demandas de reintegração de posse ajuizadas pela CE para despejo das populações que viviam em zonas onde tem instalações de alta tensão. Casas construídas há 30 anos. E simplesmente a CE, que está mal de dinheiro, entra com a ação e resolve despejar aquelas pessoas. E ela está no seu direito, e a alta tensão realmente é um risco para a vida das pessoas. Agora, como que fica um juiz na hora de julgar essas demandas? Um juiz que não tem contato com as comunidades, que muitas vezes não sabe há quanto tempo elas estão ali, porque processo depende de provas. Se não está nos autos, não está no mundo, não é? O que falamos? Então, muitas vezes as provas não são bem produzidas. Por isso é importante haver maior qualidade na advocacia, na representação das pessoas que devem reivindicar judicialmente pelo direito à moradia. Por isso a importância da formação técnica, a importância da assistência técnica, não só para as vítimas da cidade glamorizada, como para os operadores do direito, não só os advogados, que devem produzir boas provas e ter bom relacionamento com o judiciário no geral, como dos juízes. É muito importante haver formação em direito urbanístico dos juízes que não têm preparo técnico, na maioria das vezes. E aí, se vocês me disserem que tem, mas aquele juiz que eu conheço é ótimo, ele conhece muito bem de questão fundiária, ele é a exceção que confirma a regra. E isso se vê muito no Rio Grande do Sul, se vê mais ainda em São Paulo. Em São Paulo aconteceu o absurdo a remoção da comunidade do Pinheirinho. É um grande exemplo emblemático desse distanciamento da realidade que vive o judiciário em relação às pessoas atingidas pelo desenvolvimento econômico moderno. E tudo isso, Joseli, que a gente está falando, é a colonialidade do poder. É a colonialidade do poder, e suas ramificações, a colonialidade do ser, a colonialidade do saber. Por isso que é impossível falar em desenvolvimento, é impossível falar em capitalismo sem falar em colonialismo. Como vamos caracterizar o colonialismo que se vive hoje? A partir da colonialidade. A colonialidade mostra que o colonialismo não acabou na modernidade, 1492. Não, o colonialismo existe, persiste cada vez mais. Ele se reveste de máscaras cada vez mais sutis para prevalecer, para garantir a existência do capitalismo, porque o colonialismo e a colonialidade são condições de existência do capitalismo. Se não há a exploração de corpos e do trabalho de quem não faz parte do padrão homem branco, europeu, heterossexual, proprietário,
essas pessoas que não estão dentro do padrão merecem ser exploradas pelo sistema. E é isso que acontece. E quando se trata de capitalismo financeiro, a distância entre produção e mercadoria é tão grande e é tão fictícia que absurdos podem acontecer, como a crise de 2008, como a crise que nós vivemos hoje, no nosso boom imobiliário. Nós vivemos uma colonialidade urbana, nós vivemos uma colonialidade do poder tão grande que no urbano se evidencia mais ainda, nas obras urbanas. Tem um educador boliviano, se não me engano, chama Mário Rodrigues Ibáñez. O Mário Ibáñez Rodrigues, uma coisa assim. Que ele trabalha com a questão da cidade colonial. E ele, a professora Gisele conhece, é óbvio. E ele mostra como a cidade constituída no Brasil sempre foi colonial. Ela só mudou, por exemplo, nós vemos também na Sociologia da Imagem, livro da professora Silvia Rivera, como a cidade pré-colonial se constituía. E nós vemos nas contribuições de Felipe Guamán de Ayala que havia a constituição urbana antes mesmo da conquista e da chegada dos colonizadores na América Latina. Só que quando chegaram os colonizadores Obrigada, Tatiana. Quando chegaram os colonizadores na América Latina, nas Américas, houve um estupro do que era a cidade anterior. Houve uma violência tão grande que se pode dizer que houve um estupro geral do ser, do saber, de tudo que era originário. E com isso se perdeu a cidade. Então não dá para dizer, tem um artigo do professor do sociólogo Aníbal Quijano, saudoso Aníbal Quijano, de 2000 ele na verdade é da década de 70, mas ele foi republicado em 2014, que fala sobre a questão urbana, especificamente. E o Quijano fala que não há... Eu já te mandei esse artigo, Tati, eu acho, em algum momento. Foi num curso que nós fizemos na Unicinos, com o professor César Baldi. Ele fala que não é possível, não é totalmente verdadeiro afirmar que a constituição das cidades latino-americanas se deu a partir da industrialização e que a dependência latino-americana se dá a partir da industrialização. Não, ela sempre existiu e a cidade latino-americana é anterior à colonização, ao colonialismo. Então, há uma disputa de narrativas que é muito importante, não é só disputa de espaço usado. E quando eu falo em espaço usado, eu chamo atenção para uma sugestão que eu faço cientificamente, que é do uso do território como uma categoria que possibilita imunizar espaços em que a colonialidade está presente. Por exemplo, a ocupação das praças no mundo. A ocupação das praças no mundo, eu lembro, Primavera Árabe, Occupy Wall Street, o início das manifestações de junho de 2013, há vários movimentos que reivindicam essa ressignificação do uso da cidade. E com isso, a gente pode dizer que há vários movimentos que reivindicam o território, porque território, na concepção de Milton Santos, é o espaço usado. É como se usa o espaço. Não é simplesmente espaço. Não, eu estou na minha casa, estou no meu território. Não necessariamente. Não é porque eu estou neste espaço físico que é a minha casa que eu estou no meu território. Eu estou no meu território porque eu estou com as minhas plantas, com os meus gatos, com o meu companheiro, com a minha vida, enfim, com os meus estudos, com o meu trabalho, e é aqui que eu me identifico. Aqui é o meu local de pertença. E eu estava conversando hoje com uma amiga, isso vai também voltar à questão das proposições da professora Silvia Rivera. Estava conversando com uma amiga que no Brasil, pertença, sentimento de pertença, identidade, é luxo. Por quê? Porque não somos, conforme o colonialismo, conforme o evento conquista, que foi
previsão jurisdicional chancelada pela bula intercoetera e pelos reis Fernando e Isabel de Espanha, para se dominar todo o território encontrado desde 1490, por aí, isso é evento conquista, na minha concepção. Considerando o evento conquista e a chegada dos colonizadores na América Latina, brancos são os europeus ditos puros. Tudo que estava fora tudo que não era europeu era originário, era índio. E tudo que era do continente africano era negro. E tudo que era da Ásia, que antes da conquista, antes de 1492, era o centro do mundo, e isso passava a ser amarelo. E é isso, povos índios, negros, amarelos e o branco superior. Então, não podemos dizer hoje que nós, brasileiros, somos brancos, que sabemos de onde nós viemos. Com raríssimas exceções, não sabemos a nossa Constituição completa. Não sabemos porque a história oral familiar, basicamente, é contada através das mulheres. E essa oralidade foi negada às mulheres desde a Inquisição, que foi outro projeto super de sucesso, super exitoso na Europa. Então, nós tivemos muitas subjetividades negadas, oprimidas, historicamente, temos até hoje. E não podemos dizer que somos exatamente brancas aqui, só porque nós somos claras. Não, nós somos brasileiras, nós não sabemos exatamente de onde viemos, e por isso é tão bizarro o pacto narcísico da branquitude no Brasil. Por isso que é tão bizarra a existência de racismo. Na verdade, é bizarro, mas é a prova do êxito do projeto colonial. É a prova do êxito desse vilipêndio, desse absurdo, dessa violência constante que se vive no Brasil desde que esses portugueses chegaram e tomaram a nossa terra. Por isso eu falo na importância da sociologia da imagem, de lembrar, fazer um exercício, saber quem veio antes de nós, quem conta a nossa história, quem são exatamente os nossos antepassados, qual é os elementos que nos conectam a essa história, o que nós comemos hoje, nossos hábitos, nossas práticas espirituais, se há pertencimento religioso ou não, nossas dúvidas, às vezes, nossos engajamentos políticos, acadêmicos, porque de onde isso vem? Isso tem origem. E nas nossas cidades foi a mesma coisa. Houve uma ruptura muito grande, muito violenta, muito cruel, que faz com que as cidades sejam tão desordenadas e tão desiguais no Brasil, e isso é constitutivo dessa lógica liberal individualista, monista, que caracteriza o direito brasileiro. Por isso é tão importante que haja leis, que haja instrumentos de soft law, que haja que se movimente juridicamente. Então, mesmo que não se tenha um otimismo, como dizia Gramsci, é o otimismo da vontade versus o pessimismo da razão. Ou seja, mesmo que seja muito difícil, tudo logicamente, mesmo que a lógica nos evite esse pensamento, é importante pensar. E é importante pensar não só com a cabeça, porque essa separação cabeça e coração, cabeça, sentimento e racionalidade é também um produto colonial que também nós temos que enfrentar e ressignificar. Não é? Nós somos inteiros. E por isso é muito importante fazer esse enfrentamento, é muito importante confiar que sim, na organização social, com as pessoas que moram. Vocês já pensaram quem mora perto de vocês? Vocês já pensaram, seus vizinhos? Quantas pessoas vivem na rua de vocês, no bairro de vocês? Tem um povo que mora numa praça aqui na frente da minha casa,
que tá ali, desde que eu vim morar aqui, eles moram ali, e eles vivem ali, eles têm seu modo de vida ali, que deve ser respeitado. Às vezes a polícia vai lá, e eu não sei porquê, e eu não sei o que faz, mas eles saem, depois eles voltam. Qual é o modo de vida das pessoas? Isso é um desafio que fica para mim também, porque a gente tem que ter consciência do que está no nosso entorno, de onde nós pertencemos, aonde nós queremos chegar, e com que meios, que instrumentos nós vamos utilizar para que isso aconteça. Por isso que eu trago uma proposição de reflexão, acima de tudo. Um exemplo muito válido que eu vi num desses artigos da professora Hermínia Maricato, que a Tatiana compartilhou com vocês, a plataforma GeoSampa de São Paulo, instituída no governo do professor Fernando Haddad, que atribui a transparência a todos os dados utilizados no processo urbano. Tudo que era importante, todas as reivindicações das comunidades eram colocadas ali no GeoSampa, e tudo que a prefeitura fazia era colocado ali. Então, eu acho que a ampliação da transparência na gestão pública é uma ferramenta muito importante. O respeito ao território, às territorialidades, é muito importante. A ressignificação das praças, do uso das praças. Às vezes incomoda o barulho que o pessoal que mora aqui na praça faz, mas eles moram ali. É muito importante isso. É muito importante ver isso. A praça não é só ornamental, não é só árvore para a gente olhar e achar maravilhoso. Não, é a casa das pessoas, de algumas pessoas. E isso tem que ser respeitado. Eles querem viver ali. Já ouvi muita gente falar que não vão para abrigo e tal. Não querem, porque isso tem que ser respeitado. A subjetividade deve ser respeitada. E isso tudo se insere nessa cultura de direitos que eu falei para vocês, que para mim é base, é ferramenta-chave para se enfrentar o direito à cidade. E o direito à cidade, no livro Direito à Cidade, o professor David Harvey, diz que é um direito tão complexo que há sempre uma dicotomia, na verdade, um paradoxo entre luta e eficácia. Então, se ele passar para o plano da eficácia, vai acabar a plataforma de luta. Então, eu acho que é um direito que deve ser visto com mais abertura epistemológica, abertura abertura epistemológica mesmo. Deve ser visto de uma forma mais completa, com maior completude, e considerando a heterogeneidade social e a complexidade do mundo atual, no mundo que nós vivemos. Eu já falei bastante, né? Tá ótimo, fiquei muito feliz de ouvir, né? Trouxe tantos exemplos bem concretos, né, de tudo que justamente nós estudamos, que essas teorias não estão só, né, no etéreo, né? Então nós podemos visualizar justamente tudo isso, né? Então ficou muito bom, obrigada. E eu queria fazer um adendo, na verdade, só rapidinho a essa ideia de cultura de direitos que a professora Karina traz, porque eu tenho ultimamente pensado muito sobre a necessidade, porque isso vem de uma observação empírica, né? Não vem de estudos, de comprovações, de coisas que eu vivenciei, né, infelizmente na prática, que eu tenho visto que se tornam problemas muito grandes, que é justamente essa dificuldade de diálogo e a falta de conhecimento dos nossos gestores públicos. Então, essa cultura de direitos, não só justamente para que as pessoas conheçam os direitos que possuem e tenham informação sobre o que está acontecendo, mas eu acho que ao mesmo tempo, nós precisamos também chegar àqueles que têm a carreira política como profissão. Porque essas pessoas muitas vezes é que vão pautar aquilo que se pode, o que se não pode fazer, e ser influenciadas justamente pelo lobby dessas grandes corporações, do capital, enfim, e outros detentores de poder que influenciam nas decisões tomadas, né, na condução do planejamento e execução
justamente da urbanização. E me preocupa justamente isso, que muitas vezes as pessoas não têm absolutamente a mínima ideia do que seja uma cidade, né? Eu conversava esses dias com meu namorado e ele me dizia assim, pois é, não se pensa, por exemplo, na questão da mobilidade, em melhorar a mobilidade, porque o cara que governa a cidade, o prefeito, ele não anda de ônibus. Ele não anda de bicicleta, não pelo menos para sua locomoção em termos de trabalho. Né? Ele só anda de lazer lá no parque ou dentro do seu condomínio, né, etc. Então, as pessoas vivenciam a cidade de maneiras diferentes e aí quem vai gerir a cidade não tem muitas vezes a mínima noção de como a cidade precisa ser vivenciada pelas outras pessoas que ali estão. Né? Justamente o exemplo ali das pessoas que habitam a praça é fantástico justamente por isso, porque a nossa colonialidade impregnada vai nos dizer, não, mas todo mundo tem que morar numa casa, num apartamento que nem a gente. Então, por isso que essas pessoas têm que ir para abrigo. Não, só um pouquinho. Mas qual é a condição na qual essa pessoa quer viver? Né? Qual é a condição na qual os povos originários querem viver? Né? Por exemplo, quando a gente enfia eles em determinadas áreas lá, achando que está fazendo grande coisa. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também, além de criar uma cultura de direitos geral, começar a pensar também, e isso eu digo, faço uma crítica a nós mesmos na academia, né? Ou seja, que nós devemos, porque pensamos sobre essas coisas, o nosso trabalho é pensar sobre, mas só que a gente está só pensando e só conversando entre nós. Né? Que é essa minha crítica à nossa necessidade de alta produtividade nesses periódicos que ninguém lê, né? Então, eu acho que a gente tem que conversar com quem toma as decisões, né? Então, eu acho profundamente pertinente tudo que tu disseste, especialmente essa ideia de cultura de direitos, mas que nós façamos agora um esforço, né? E aí eu conclamo todos os colegas, não é nada, não é crítica a ninguém, mas assim, é juntar todo mundo para que a gente possa lutar junto por essas coisas, para que a gente possa dialogar de fato com quem toma as decisões, porque senão as coisas não mudam, né? Sim, exatamente. E eu estava lembrando agora, a professora Jane Jacobs, lá na década de 70, quando ela escreveu Vida e Morte das Grandes Cidades, ela falou uma questão crucial para se entender a qualidade de vida numa cidade, que diz respeito à diversidade de usos. Eu vou ler uma parte peço licença para ler uma parte do que ela diz no Vida e Morte das Grandes Cidades. A diversidade de usos em uma cidade é crucial para alavancar os níveis de vida de uma população, uma vez que tem como consequência, dentre outras, a atração de diversos tipos de público. Um zoneamento funcionalista é um zoneamento repressivo, padronizado ou que obstrui o livre desenvolvimento da diversidade. A importância da diversidade de usos deve ser demarcada sempre que se tratar de planejamento urbano. Desenvolvimento e economia urbana devem ser manejados pela política de modo a realizar múltiplas possibilidades de uso da cidade e para que, assim, a cidade seja um lugar conveniente para que tais possibilidades floresçam em harmonia com o florescimento dos empreendimentos públicos. Somente assim é que os direitos urbanos serão lugares social e economicamente convenientes para que a diversidade surja por si só e atinja o seu potencial máximo. Isso acho que vai também ao encontro da pergunta sobre regularização fundiária de populações de baixa renda, se inserem em unidades de conservação urbanas como parques. Não, eu acredito que talvez não seja o ideal de uma política habitacional, mas acredito que deva ser possibilitado que essas pessoas que acabam vivendo em parques vivam de alguma forma em lugares mais próximos possível desses parques, digamos assim, de uma forma que lhe seja possível, que garanta o seu pertencimento territorial. É nisso que eu falo quando falo em respeito à territorialidade, em diversidade de usos da cidade, em cuidado com essa diversidade de usos, em cuidar,
um cuidado com uma escuta ativa de quem vive na cidade e como resolver o problema das pessoas que não têm condições de pagar pela moradia enquanto mercadoria, que só tem condições de ter observados os seus direitos, que são os direitos sociais, que dependem do Estado para tudo. Por exemplo, na ocupação Lanceiros Negros aqui em Porto Alegre, foi uma ocupação que aconteceu num imóvel público do Estado do Rio Grande do Sul, que era a sede antiga do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Estava abandonada há mais de 10 anos, ou quase 10 anos, a área estava vazia, e 30 famílias, agora eu não lembro exatamente o número de famílias, mas se formou uma ocupação que viveu lá por 3 anos, 4 anos, e houve, nessa ocupação, as pessoas que viviam lá, além de mudarem o sentido de comunidade de pertencimento que elas tinham, porque viviam na periferia de Porto Alegre, muitas vezes expostas ao narcotráfico, à violência policial e tantos outros problemas da periferia que nós conhecemos, muito distantes dos seus trabalhos, ou seja, passavam muito tempo viajando dentro da cidade e sem acesso a condições mínimas de dignidade, como, por exemplo, saneamento básico. Nessa ocupação, bem no centro, que se localizava bem no centro da cidade, se constituiu uma comunidade. Nessa comunidade havia regras, havia uma biblioteca para as crianças, havia creche para as crianças, havia o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua e em situação de crise identitária, como, por exemplo, povos originários, havia pessoas indígenas que viviam lá e quilombolas que viviam lá. E tudo muito bom, tudo muito bem. Entretanto, o Estado do Rio Grande do Sul entrou com a ação de reintegração de posse, que foi julgada procedente e foi cumprida da forma mais violenta possível, descumprindo o comentário geral número 4, o comentário geral número 7 da ONU, o que fez com que o Estado brasileiro fosse denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, sim, fica tudo no plano da política e da diplomacia, mas esses problemas chamam a atenção para o que é urgente e o que deve ser observado. Se a prefeitura, se o Estado do Rio Grande do Sul tivesse mínimo de responsabilidade, por isso que a autonomia, ela é importante, sim, é importante observar a autonomia dos entes federativos, é importante observar que, sim, a Prefeitura de Porto Alegre tinha responsabilidade com aquelas famílias, assim como o Estado do Rio Grande do Sul tinha responsabilidade com aquelas famílias, e foi um escárnio o ajuizamento daquela ação, principalmente porque era série do Ministério Público. É ridículo. Não houve um cuidado sobre o destino daquelas famílias, que foram alocadas temporariamente para uma casa de abrigo, Centro Vida, que chama, que é uma casa de passagem. E aí depois o que aconteceu? Muitas pessoas voltaram para as comunidades onde viviam, muitas já morreram, e houve uma exposição da vida nua, nos termos agambenianos, ou de Judith Butler, houve uma exposição da vida nua de uma forma muito violenta, por completa ineficiência do Estado na gestão pública. Se houvesse maior cuidado com a assistência técnica dos gestores públicos em relação à moradia, em relação à cidade, em relação ao impacto social, ambiental dos direitos sociais, tenho certeza que seria diferente. E houve tentativa, e houve organização de movimentos, e não dá para culpar, assim como não dá para culpar a vítima pelo que lhe acontece, como não dá para culpar a vítima do Estado, não dá para culpar os movimentos por terem agido assim ou assado. Não, essa responsabilidade é do Estado, e a gente não pode esquecer da importância do Estado nesse sentido. Então, o papel do Estado vai desde o controle dos aluguéis, o controle do preço do metro quadrado construído e o controle do mercado imobiliário, até o cuidado com o reassentamento das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que vivem na rua, que vivem com a posse precária, que estão ameaçadas de despejo.
Nas obras da Copa, as pessoas que foram removidas, principalmente nas obras da Vila Tronco e nas obras do aeroporto de Porto Alegre, que é uma comunidade remanescente até hoje, que é a Vila Dique, uma parte remanesce, mas a parte que não remanesceu, que sucumbiu ao Estado, teve 3 opções. Uma, aluguel social. O Estado pagaria R$400, R$400 em torno disso, por não sei quantos meses, até a pessoa se encontrar, se realocar. Bônus moradia, que era o dinheiro de R$40 mil para se comprar uma casa nova. Quem compra uma casa com R$40 mil. Ou casa de passagem por alguns dias para quem não tivesse nenhuma condição. E mesmo assim não foram oferecidas essas garantias que foram negociadas no âmbito das lideranças locais, mas não foram efetivadas para todos. O que aconteceu é que muita gente migrou para o litoral do Rio Grande do Sul, muita gente ficou mais periferizada ainda em Porto Alegre, e as obras aconteceram da mesma forma, com muito dinheiro público, e é lamentável, porque o aluguel social, o bônus moradia, eles são medidas que podem ser eficazes na implementação da moradia, de programas habitacionais, podem ter sucesso. A gente vê muito isso em alguns países do norte da Europa. A gente se vê muito isso na Dinamarca, na Suécia. Aluguel social como eficaz, como medida pública eficaz. Até eu acho que no site da professora Raquel Ronick, no blog da Raquel Ronick, tem exemplos de como aluguel social e bônus moradia podem dar certo, sim. E como é importante o controle dos aluguéis e do preço do metro quadrado construído. É muito importante. Inclusive, é engraçado que a elite brasileira gosta de viajar para países que fazem essas medidas. Ou seja, no dos outros é bonito, no nosso não. A gente não pode. Nos outros países está muito bonito fazer tudo isso, observar direitos sociais. Aqui não, aqui eles são tão gananciosos que eles... É isso. Desculpa. Essa coisa horrível. Tá super sério, justamente tudo isso. Bom, meninas. É muito, muito bom poder te ouvir. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço o excelente debate. Nós acabamos de passar 102 minutos aqui, o que já é um tempo bastante grande. Eu acho que a gente poderia continuar aqui por horas debatendo e comentando, de certa forma, que precisaríamos repensar a forma que o Estado vê as cidades e que nós mesmos vemos a cidade, né? E eu acredito que, pelo menos com esses tópicos que vocês trouxeram, eu compartilhei alguns links aqui ao final. Acho que temos aqui um vasto material para explorarmos e, de repente, para pensarmos uma versão 2.0 desse nosso debate. Bom, já lemos esses documentos e agora, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente a aceitarem o convite para esse nosso evento. Karina, Josélia, é sempre um prazer imenso ouvi-las. E eu acredito que todos aqui tenham gostado bastante dos nossos debates. Nós temos ainda 35 pessoas online, então isso demonstra que realmente, né, alcançou o público e que era o nosso objetivo, né, manter o debate instigando, né, até o final. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença e o terem aceito o nosso convite. Agradeço a todos aqui presentes também por ficarem e trazerem também essas suas inquietudes para o nosso bate-papo. Também gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Fernanda, ao Thiago e ao grupo de graduandos que nos auxiliaram. Se vocês ainda não fizeram a confirmação de presença, nós temos ali ainda o último link foi colocado pela Marina, uma vez basta. Eu não precisa preencher mais de uma vez no dia de hoje, né? E gostaria de deixar também um convite para todos
continuarmos o debate amanhã. Amanhã vamos falar sobre catástrofes no âmbito do direito internacional. Já deixo o convite também para a Karina e para a Joseli, se quiserem participar amanhã do nosso evento, são mais do que convidadas. E deixar uma boa noite para todos e todas aqui presentes, espero que tenham gostado. Não sei se vocês querem trazer mais alguma palavra de finalização. Eu também agradeço a organização, a Tatiana e seus orientandos maravilhosos, e a professora Joseli, foi um prazer imenso debater contigo e te conhecer fisicamente, não, visualmente. E agradeço também a nossa audiência qualificada, os heróis da resistência que ficaram até agora. E eu vou deixar aqui meu e-mail, se alguém quiser mandar mais algum questionamento e quiser ampliar o debate, fique à vontade. Certo? Muito obrigada, gente. Tchau. Tá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Para sair nos 3 pontinhos ali no canto direito.